quais são os eixos ou práticas de linguagem que organizam o ensino da língua portuguesa. O certo é dizer eixos ou práticas de linguagem? O que a BNCC traz, o que a BNCC mostra, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e vim te ajudar a entender um pouco mais sobre a Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque nós somos cobrados o tempo todo a respeito dela. Se você vai fazer um concurso, você tem que conhecer a base, tem que conhecer a estrutura dela. Se você já está trabalhando, ou por contrato, ou porque já se efetivou, você tem que conhecer a base e embasar, né, as suas aulas nela e até colocar códigos e tudo mais. Então, vamos entender isso aqui. Antes de falar especificamente dos eixos, nós precisamos relembrar aqui a estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Lá no ensino fundamental, que é o que nós vamos falar aqui, né, onde nós temos a língua portuguesa, nós temos também no ensino médio, mas estamos falando do ensino fundamental. Lá no ensino fundamental nós temos as competências gerais, que também vão falar para a educação infantil e para o ensino médio, que são 10, e depois nós temos áreas, né? Então, quais são as nossas áreas do conhecimento? Nós temos as linguagens, que vão incluir a arte, a educação física, a língua portuguesa, e para os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º, nós também teremos a língua inglesa. Temos a área da matemática, que é só matemática, temos a área das ciências da natureza, que é ciências, temos a área das ciências humanas, geografia e história, e temos a área do ensino religioso, que é o ensino religioso. Então, aqui dentro dessa área, nós temos um componente curricular, que é o que a gente vai tratar, que é a língua portuguesa. Os componentes curriculares, eles vão se dividir, como num diagrama de árvore, em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, nós temos unidades temáticas que se abrem em objetos de conhecimento, que se abrem em habilidades. Mas a língua portuguesa tem uma especificidade, é que no lugar das unidades temáticas, nós teremos práticas de linguagem. Para todos os outros componentes curriculares, unidades temáticas. Para a língua portuguesa, práticas de linguagem. E essas práticas de linguagem são 4 eixos. Ludmila, você falou que ia responder se o certo é eixo ou se o certo é prática de linguagem. A BNCC traz no texto dela, no texto ali do ensino fundamental, eixos. E lá na tabela onde você vai ver as práticas de linguagem, os objetos de conhecimento e as habilidades, traz práticas de linguagem. Então, nós vamos usar esses dois. Quais são essas práticas de linguagem ou esses eixos? Oralidade, análise linguística e semiótica, leitura e escuta e produção de texto. Então, esses são os 4 eixos. No eixo da oralidade, eu vou ler para você sentir aqui exatamente o que está lá. No eixo da oralidade, aprofunda-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta e intercâmbios orais. Então, a oralidade já é trabalhada na educação infantil? Sim! E aqui a gente vai aprofundar. Depois, na análise linguística e semiótica, você vai ver entre parênteses 2 palavrinhas diferentes. Alfabetização vai aparecer no 1º e no 2º ano. E do 3º ano até o 5º, nós vamos ver ortografização. Agora eu vou ler o texto e você vai entender o que eu estou dizendo. Olha só. Análise linguística e semiótica sistematiza a alfabetização, particularmente nos 2 primeiros anos, e desenvolve-se ao longo dos 3 anos seguintes a observação das regularidades, a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos de discurso. Então, olha só, nos primeiros 2 anos, 1º e 2º ano, a gente vai sistematizar a alfabetização da criança, entender o sistema alfabético de escrita,
né? Entender a representação dos sons da fala por códigos, por símbolos que são do nosso alfabeto. Sistema alfabético de escrita. E daí por diante, né, terceiro até o quinto, trabalhar as regularidades, né, a ortografia, aquilo que não é assim tão intuitivo, a gente vai trabalhar para que a criança aprimore essa habilidade de ler, escrever, né, com competência também. Depois, pessoal, tem a leitura e escuta. A análise linguística e semiótica, ela é da alfabetização, do codificar e decodificar e do escrever corretamente também nos anos seguintes, né? A leitura e a escuta, ela é um aprofundamento do letramento, porque essa alfabetização deve acontecer num contexto de letramento, de saber usar o texto que se lê ou que se escreve, saber comunicar-se através dele, o uso social dessa leitura e dessa escrita. Vou ler para você ver o texto exato. Então, veja só. Leitura e escuta. Amplia-se o letramento por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim como... aí nós vamos pular para outro eixo. Então, progressiva complexidade, né? A gente começa com textos muito simples e vai acrescentando complexidade e percebendo, né, estratégias diferentes de leitura para gêneros diferentes. Os gêneros textuais que a gente vai trabalhar no ensino fundamental, eles são do campo literário, da vida cotidiana, cidadã e tudo mais, e eles vão até do próprio contexto escolar, né, textos didáticos, e eles têm finalidades diferentes e por isso são lidos de forma diferente. E o último, que é a produção de texto, né, que é até bastante evidente, então, pela progressiva incorporação de estratégias de produção de diferentes gêneros textuais. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas eu sempre falo aqui, né, que a gente, ao trabalhar nos anos iniciais, do primeiro ao quinto, a gente vai trabalhar a produção de texto voltada para as características dos gêneros textuais, para as finalidades dos gêneros textuais que nós trabalhamos lá no eixo de leitura e escuta. Então, esses 4, vamos nos lembrar: oralidade, análise linguística e semiótica, que vai trabalhar alfabetização e ortografização, leitura e escuta e produção de texto. São os eixos, as práticas de linguagem elencadas aqui. Nós, quando lemos as habilidades desatentamente, às vezes temos até a impressão que elas estão repetidas. Por quê? Porque naquela etapa, naquele ano, você vai trabalhar os mesmos gêneros textuais na leitura e escuta e depois na produção de texto também, ou simultaneamente na produção de texto também. Vou ler mais um pedacinho aqui para que a gente reflita, ok? As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social mais ampla, assim como na educação infantil, tais como cantar cantigas, recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, serão progressivamente intensificadas e complexificadas na direção dos gêneros secundários com textos mais complexos. Preserva-se nesses eventos de letramento, mesmo em situação escolar, sua inserção na vida, como práticas situadas em eventos motivados, embora se preserve também a análise de aspectos desses enunciados orais e escritos que viabilizam a consciência e o aperfeiçoamento de práticas situadas. Pessoal, lá no texto de introdução do ensino fundamental, a BNCC ela traz uma valorização da situação lúdica e da vivência que a criança teve na educação infantil. Aqui a gente está vendo isso. E uma progressiva sistematização desse conhecimento. Aqui a gente está dizendo que a gente vai envolver as práticas sociais
né? As práticas que a criança tem da linguagem na vida dela, porque mesmo uma criança que nunca pisou na escola, ela já pratica essa linguagem ali no cotidiano, com a família e tudo mais. Na educação infantil, com os jogos, as quadrinhas, as parlendas, né? E nós vamos envolver isso e sistematizar e progressivamente desenvolver esses gêneros textuais, desenvolver o entendimento, a capacidade de ler, de escrever, né, dentro desses gêneros, com as situações propostas ali, atendendo às situações propostas ali. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você quiser entender a alfabetização na BNCC de uma forma mais prática, mais mão na massa, eu vou deixar no link na descrição do vídeo um curso onde a gente tem cada uma das habilidades de alfabetização da Base Nacional Comum Curricular. A gente vai entender todas elas, a gente vai brincar com todas elas, ter atividades lúdicas com todas elas e atividades de sistematização também. Então, atividade lúdica para proporcionar uma vivência e atividade de sistematização, de escrita, de registro, para que a criança aprenda realmente, se alfabetize de verdade. Em novembro, nós estamos em novembro enquanto eu estou gravando esse vídeo, então nós temos um cupom Alfabetize Já, que dá 40% de desconto por causa da Black November. Então, aproveita, no ano que vem isso aqui vai te trazer uma tranquilidade para alfabetizar que você nem imagina. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você deixe seu like, faça seus comentários, compartilhe com alguém que possa, para quem possa ser útil também. Um grande beijo e até a próxima.